Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Que bom estar mais uma semana aqui com vocês, trazendo mais uma reflexão. Espero que vocês gostem. Pessoal, a reflexão que eu queria trazer hoje com vocês é o seguinte: ignorância ou intolerância? Em qual delas a gente se enquadra? Em qual delas a gente se enquadra o maior tempo da nossa vida? Porque invariavelmente, assustem ou não, nós estamos na situação de ignorância ou de intolerância. Poucos de nós conseguimos não estar em nenhuma dessas duas situações no nosso dia a dia. Poucos. Se você se inclui fora desse ponto, tudo bem, parabéns, me ensine. Sabe por quê, pessoal? E quando eu digo ignorância, é no sentido de não ser a pessoa ser burra, a pessoa ter uma dificuldade mental. É de ignorar um determinado assunto. Eu, por exemplo, sou ignorante quando se fala o assunto em instrumentos musicais. Eu realmente ignoro como se toca qualquer instrumento musical. Eu até lá, quando eu tinha meus 15 anos, fui fazer aula de teclado, não me adaptei. Depois, aos 20, peguei um violão, também não foi a minha expertise, mas um dia, quem sabe. Mas hoje eu me considero ignorante com relação a tocar instrumentos musicais. Eu ignoro isso não me apetece tanto nesse momento. Ao passo que no dia a dia, muitas vezes nós estamos na situação de intolerante. E quando a gente se transforma intolerante, a gente, via de regra, se transforma ignorante e intolerante com aquele que é ignorante. E aí a gente se transforma em pessoas insuportáveis. Por quê? Quando a gente começa a buscar o aprendizado em um determinado assunto, por exemplo, como eu disse, os instrumentos musicais, a gente se esforça e devagarzinho, progressivamente, a gente vai saindo da total ignorância e diminuindo. E aí você vai despertando a expertise até que um momento você tem uma habilidade para tocar aquele determinado instrumento. E quem sabe até um dia chegar à exuberância, a ser um exímio instrumentista em relação àquele instrumento. E aí você sai da ignorância ao completo conhecimento. Mas quando a gente tem um conhecimento de um determinado assunto, vou dar mais um exemplo. Eu, por exemplo, sou engenheiro e é muito comum eu ir às obras. Eu tenho um conhecimento, engenharia civil. Eu tenho um conhecimento como construir uma edificação. Se eu chego na obra e vejo a pessoa que está executando de uma forma errada, eu entendo, tem duas formas de eu agir. Como um educador, e aí ensinar, orientar e explicar o porquê que deve ser feito daquele jeito, né? Por exemplo, quando a gente vai revestir a forma em um pilar, a gente tem que colocar uma cobertura de concreto longe da armadura em 3 centímetros. E o pedreiro vai lá e encosta a caixaria na ferragem. A hora que enche o concreto, aquela armadura vai aparecer visivelmente no concreto. E isso acaba trazendo problemas futuros na estrutura. Eu poderia chegar de uma forma intolerante, de uma forma muito brava e falar: cara, você viu como é que a ferragem está para fora? E falar de uma forma muito agressiva, né? E aí eu estou sendo intolerante. E eu posso agir como educador, explicar o porquê dos 3 centímetros, por que tem que ter a cobertura de concreto na armadura, para que a edificação dure os 50 anos que ela foi calculada para durar 50 anos, não 5 anos. Entendeu? Vai cair no dia seguinte? Não vai. Mas a qualidade da obra é outra. E aí eu me transformo um educador. E o que eu fiz? Eu transferi o meu conhecimento para aquela pessoa que está executando, por exemplo, o carpinteiro, o pedreiro, não importa quem. E aí eu transferi conhecimento para ele. E aí eu ajudei que ele saísse da ignorância, que é a falta de conhecimento, do porquê que tem que ter a cobertura de concreto em torno de 3 centímetros em torno da armadura. Ou seja, ao longo do dia,
Nós podemos ser ignorantes em determinado assunto, nós podemos ser intolerantes para com as pessoas, com as imperfeições dos outros, ou podemos ser educadores, ou podemos ser pessoas que somos ignorantes, mas estamos em busca do conhecimento e querendo sair da ignorância. E aí você, ao longo do seu dia, você tem que fazer as suas escolhas. E você? Ao longo do seu dia, em qual tempo você fica mais? Na ignorância e na intolerância ou na busca incessante do conhecimento e sendo um professor daquilo que você tem expertise? Faça essa reflexão e faça boas escolhas. Tá joia, pessoal? Espero que esses exemplos tenham ajudado. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.